Bom dia, irmãos. Graça e paz seja com todos vós. Deus abençoe nossa sexta-feira maravilhosa, quase concluindo aí uma semana de trabalho, né? Louvado seja Deus por isso, e que nosso dia seja uma bênção, né? E que nós estejamos com os nossos corações gratos a Deus por mais uma semana, pela vida, por tudo aquilo que Deus é e todo o privilégio que nós temos de poder servi-lo, né? De sermos seus filhos. Deus abençoe grandemente a sua casa. Vamos ao devocional. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda preservais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. 1 Coríntios 15, do 1 e 2. Bem, Paulo aqui está retornando aos Coríntios, trazendo para ele, enviando para eles uma carta. Paulo havia passado por lá, havia em meio a muitas lutas, muitas pelejas, estabelecido a igreja num centro de idolatria terrível, mas através do poder de Deus, as pessoas foram salvas, muitas pessoas foram salvas, e a igreja se estabeleceu ali, e a propagação do evangelho do Senhor Jesus Cristo exalou naquele lugar de uma maneira que abrangeu outras áreas, outros setores, abençoando vidas, resgatando pessoas. Mas Paulo, diante dessa situação de multiplicar as pessoas, de aumentar o número das pessoas, de imediato já vai levar as pessoas o ensino do evangelho, falar a doutrina da salvação, falar da morte de Jesus, falar das promessas de Jesus, da ressurreição, o estilo de vida que cada um deveria ter, como se comportar, na questão dos dons espirituais. Paulo vai trazer para eles todo o ensinamento e deixá-los totalmente orientados, sabidos das orientações bíblicas necessárias para que eles desenvolvessem a fé. E dessa maneira Paulo está falando sobre esse evangelho pelo qual sois salvos. Então, quando ele diz aqui no versículo 2, por ele também sois salvos, ele está falando de uma grande importância para eu aqui, você aí entender, a respeito de que o evangelho, ele é a boa nova, né? A boa notícia. Ele se refere à obra que Jesus fez por nós, sem que eu e você merecêssemos coisa alguma. Deus decidiu isso e isso foi realizado e é fato. Então, Paulo deixa bem claro que através desse evangelho, dessa boa notícia, dessa boa nova, que seja a obra que Cristo fez na cruz, é que nós somos salvos. Então esta mensagem, esta ciência precisa estar totalmente clara nas nossas vidas, que nós saibamos falar de cor, sem precisar até mesmo procurar onde está escrito a respeito. Todo cristão, depois de um tempo, precisa conhecer a mensagem do evangelho na íntegra, porque aí está exatamente a clareza da condição que ele precisa caminhar para que a salvação esteja na vida dele. Aí Paulo diz também, se retiverdes a palavra do jeito, né, como vou-la preguei, ou seja, do mesmo jeito, conforme a verdade que vocês aprenderam, é nesta verdade que vocês devem andar. Ou seja, evitando os assédios, né? Aquelas coisas totalmente estereótipas que não aparecem na íntegra, trazem uma roupagem, ainda que de desejo, mas que não condiz com a mensagem da verdade, não aponta para o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz assim, a menos que tenhais cridos em vão. Ou seja, ele está falando que a possibilidade de alguém ter recebido a palavra, ter a clareza da mensagem do evangelho, saber sobre o Senhor Jesus Cristo e depois a pessoa viver uma vida indiferente para com o evangelho, para com a vida cristã. Aí Paulo diz aqui mais abaixo, em 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Em outras traduções está escrito reprovado. Aqui nesse texto, Paulo está falando, nesse capítulo, comparando com um atleta, como o preparo de um atleta, o propósito de um atleta. Ele está falando isso em paralelo,
fazendo um paralelo para falar da vida cristã. Quando ele diz assim, mas eu esmurro o meu próprio corpo, ele está falando de um atleta que se esforça, que treina, que se alimenta bem, que cuida da própria vida, porque ele tem um grande compromisso, um grande desafio pela frente. E quando ele diz isso, que esmurra o próprio corpo, ele está dizendo de uma disciplina que ele aplica à própria vida, para que ele não seja apenas um informante do evangelho, apenas um anunciante da palavra do Senhor. Ele está dizendo que ele também, assim como eu, você, precisamos dessa grande disciplina, porque senão o nosso corpo vai ficar atrofiado nas questões espirituais e no desenvolvimento do propósito de Deus, do ministério que está colocado sobre os nossos ombros. Ele diz e reduz o corpo dele à escravidão. Ele está dizendo, eu me lanço numa total dependência do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Senhor. Eu me rebaixo, eu me humilho para poder conseguir viver, para que as coisas, por exemplo, não me tomem lá fora. Um escravo, ele não tinha aquela liberdade de ir para todo lugar fazer um monte de coisa. Aqui Paulo não está falando que ele perdeu a liberdade, mas ele está dizendo que ele se reduz, que ele restringe toda aquela liberdade que o mundo pode oferecer, para que ele possa cumprir de maneira íntegra, completa na sua própria vida, aquilo que fora estabelecido sobre ele, e isso levando a outras pessoas. Ele diz assim, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu analiso esse ponto aqui, o finalzinho do versículo, eu não venho a ser desqualificado, e quando Jesus diz, naquele dia muitos dirão, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, e etc e tal, e houve milagres, houve cura, houve salvação, e a pessoa que fez tudo isso, né, e a pessoa que recebeu esse dom, recebeu esse propósito sobre a vida, não ser salva. Isso, imagino eu, que é um absurdo. Deve ser um terror, uma coisa estrondosa para a vida de uma pessoa, uma explosão na mente da pessoa, mas passar por uma situação como essa, ela ter conhecido a verdade, ter instruído pessoas por vários lugares nessa verdade e terminar na mentira, terminar desqualificado, afastado do propósito. Sabe aquela coisa de alguém que vai pregar e ele só vai ler a Bíblia porque ele vai pregar? Sabe aquela pessoa que ele só vai anotar aquilo que passa lá no Facebook, lá no YouTube, e ele nunca na sua individualidade faz nada? Isso é um perigo muito grande, porque isso pode levar como se nós fôssemos uma paquera do Evangelho. E nós, na verdade, somos filhos de Deus para cumprir a sua vontade. Não somos admiradores, não é uma questão de simpatia. É uma questão de integridade, é uma questão de vida que Deus traz para nossas vidas através da redenção pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então todos nós precisamos nos esforçarmos, nos esmurrarmos de verdade e nos reduzirmos, para que nós consigamos cumprir essa verdade na nossa vida de fato, não para prestar aparência às pessoas, não, de jeito nenhum. Nós precisamos vivermos isso com uma integridade. Nós chegamos para Deus e falamos, Senhor, eu quero ser uma dessas pessoas qualificadas para viver e anunciar o Evangelho, que é tão maravilhoso para a minha vida e para a vida das outras pessoas. Eu preciso nutrir a minha alma. Por mais que o Senhor me dê conhecimento, por mais tempos que eu tenha vivendo a vida cristã, por mais experiências que eu possa ter, isso não pode tirar de mim a responsabilidade de orar, a responsabilidade de estudar, de aprender, de levar minhas debilidades diante do Senhor em oração com muita frequência, para que eu não venha me ensoberbecer e achar que eu sou melhor do que os outros, que eu já estou pronto, que a vida está tranquila. Não, eu preciso ter toda essa vigilância e dizer, Senhor, eu quero ser uma pessoa em meio a essa geração que vai ser uma luz, que vai ser sal da terra, que vai abençoar a vida de outras pessoas, que vai viver de acordo com a sua vontade. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, rogando a Ti por nós, para que nós nos levantemos nesse tempo. Busquemos o Senhor verdadeiramente, sem nenhuma falsidade. Que nós possamos, ó Deus, termos essa alegria cotidiana de levantarmos e sabermos que o Senhor tem cuidado de nós, de levantarmos e sabermos que o Senhor nos ama, de sabermos que o Senhor pagou um alto preço por nós e agora nós temos essa liberdade pela obra que o Senhor realizou lá naquela cruz por nós. E que um dia, Senhor, nós nos reuniremos, todos os santos, nós nos veremos de novo, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, quando o Senhor ressuscitar os mortos.
Ó Deus, será essa grande comissão dos salvos, e eu rogo para que cada um de nós possamos fazer parte dessa grande comissão, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a vida dos enfermos nessa manhã, dos irmãos que possam estar passando aí pelas dificuldades de resoluções de algumas coisas, que nós tenhamos uma mente abençoada pelo Senhor, que venha a clareza do Espírito do Senhor para nos auxiliar em momentos difíceis. Pai, em nome do Senhor Jesus, assiste as pessoas que precisam de uma intervenção da sua parte no dia de hoje. Eu rogo a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Tenham todos uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Deus abençoe a vossa casa poderosamente e até breve.